Olá pessoal, boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez nos nossos 15 minutos, esse tempo para a gente refletir na Palavra de Deus, aquilo que Deus tem colocado, tem acrescentado no nosso coração, para que a nossa jornada seja uma jornada alinhada com aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele prepara para nós. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês uma parte de um versículo que está registrado no livro de Daniel, no capítulo 1, versículo de número 8, onde diz que Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Quero compartilhar com vocês a ideia, todo o contexto, um pouquinho dessa história, e que Daniel estava num momento do cativeiro, momento em que o rei havia tirado o povo de Jerusalém, estava agora todo o povo debaixo de um jugo de cativeiro, um povo agora escravizado, na verdade um povo agora guardado debaixo de um cativeiro, e Daniel era um dos nobres, um dos jovens que tinha grande sabedoria e que de alguma forma iria estar envolvido com as coisas do rei. Ou seja, ele era um privilegiado nesse aspecto de ir lá e tirar as pessoas ali de Jerusalém, o povo de Jerusalém, algumas pessoas que eram melhores, que eram mais nobres, que eram mais sábios, em algum instante estariam servindo ao rei, estariam de alguma forma prestando um serviço com aquilo que eles tinham como qualidade. E então Daniel era um desses separados, desses escolhidos para servir ali junto com o rei. Daniel tinha então as suas características de ser uma pessoa realmente sábia, uma pessoa capacitada por Deus. E ele então, junto com alguns amigos, é separado para ser tratado de uma forma diferente. Ele é colocado então num lugar especial para um tratamento longo, para que ele pudesse então estar sendo preparado, então instruído, e depois fosse introduzido ao cuidado do rei, ao serviço do rei. Quando Daniel é colocado nesse lugar, por causa da sua condição, por causa da sua posição, ele então seria tratado com o mesmo alimento, com aquilo que o rei comia. Ou seja, aquilo que era nobre para o rei, então seria distribuído para Daniel e os seus amigos. E é interessante a gente considerar que Daniel, nesse momento, ele toma uma decisão e ele decide não se contaminar com as iguarias do rei, como diz ali no texto. Ou seja, ele não beberia o vinho, ele não comeria das carnes do rei, e ele seria então sustentado apenas com aqueles legumes que o chefe que tomava conta daqueles homens ali estaria então servindo para ele. A decisão dele era uma decisão então de não se contaminar, isso que eu quero compartilhar com vocês. Porque não significa que em si a bebida ou a comida ela era ruim, mas o que ela representava naquele momento, então para Daniel, era um símbolo de contaminação. Aquela comida, aquela bebida representava ele estar alinhado totalmente com o rei, ele estar junto com o rei, ele estar participando daquilo que o rei participava. Ao estar cedendo a essa participação, ele estaria de certa forma sendo envolvido por estas coisas. Eram coisas boas, eram coisas nobres, eram coisas gostosas, eram coisas saborosas para se comer, mas ele decide não se contaminar. Naquela conversa que ele tem então com o chefe que tomava conta daqueles prisioneiros, ele diz para ele: olha, faça um teste, se existe alguma preocupação em relação à minha saúde, faça um teste e veja se no tempo que eu vou me abster de todas essas coisas, eu não vou estar mais saudável. E realmente assim acontece. Ele faz um tempo de abstenção e ele não come das iguarias do rei, e ele se apresenta então mais saudável do que todos os outros prisioneiros. E isso então é um testemunho para aquele homem, para aquele guarda que estava ali, entendendo que Deus estava cuidando dele de alguma forma. O que eu quero trazer aqui para vocês, olhando para essa ilustração, para essa história de Daniel, é que essa escolha dele era uma escolha de não contaminação. Era uma escolha de não se aproximar de coisas que podiam de alguma forma trazer um prejuízo para ele. Não era em si a comida ruim ou a comida contaminada, mas mais uma vez era a atitude que faria toda a diferença. Quando nós então pensamos em contaminação, e principalmente no tempo que nós estamos vivendo, nós imaginamos que fora de nós tem um vírus, por exemplo, e nós podemos nos contaminar com esse vírus, e nós então devemos nos resguardar, devemos tomar algumas atitudes, temos que ter alguns procedimentos para que a gente não seja contaminado. Ou seja, nós identificamos que existe algo, mesmo que a gente não esteja vendo, mas que pode trazer prejuízo para nós.
Quando nós trazemos, então, essa ideia, que nós olhamos para a palavra de Deus e também para o nosso cotidiano e pensamos nas coisas espirituais, nós entendemos que existem coisas próximas de nós que realmente nos contaminam. Coisas próximas de nós que às vezes nós não conseguimos enxergar com nitidez, mas que nós sabemos que elas são, de alguma forma, danosas para a nossa vida, que elas são prejudiciais para nós. Coisas que às vezes estão diante de nós, estão próximas de nós. E nós podemos, então, decidir não nos contaminar. Nós podemos nos manter, então, saudáveis, puros e não nos envolver com estas coisas que nos trazem prejuízo. Nós sabemos, muitas vezes, as coisas que podem trazer esse tipo de prejuízo para nós. Nós reconhecemos isso. Nós sabemos porque nós temos essa experiência, porque Deus fala conosco. Enfim, nós não somos ignorantes em relação a estas coisas. Nós sabemos aquilo que pode nos tirar realmente da presença de Deus, aquilo que pode de alguma forma enfraquecer o agir do Espírito Santo dentro de nós, ou seja, nós sabemos tudo aquilo que nos faz mal espiritualmente, que nos faz mal emocionalmente, que de alguma forma nos contamina, de alguma forma nos traz prejuízo. Nós reconhecemos essas coisas. E se nós então decidimos firmemente, como diz o texto que nós compartilhamos aqui, se nós decidimos firmemente não nos contaminar, se a gente decidir deixar todas essas coisas de lado e viver num ambiente de santidade, num ambiente onde nós estamos então zelando pela nossa saúde emocional e espiritual, sabemos que se nós nos contaminarmos, nós seremos então enfraquecidos. Nós não precisamos das coisas, por mais saborosas, por mais agradáveis, por mais sedutoras que elas sejam, nós não precisamos dessas coisas que nos contaminam. Nós podemos ficar sem elas e ter uma saúde infinitamente melhor. Daniel, quando toma aquela decisão de não se contaminar, ele faz uma prova junto com aquele guarda. Ele diz, olha, veja como será daqui a alguns dias. É o desafio que eu faço para você. Veja como estará a sua vida daqui a uns dias. Daqui a um tempo, se você decidir realmente não se contaminar, se você decidir ficar longe das coisas que, de alguma forma, entristecem o espírito que habita em nós. Se você decidir realmente não se envolver com coisas que nos abatem, que nos afetam, que trazem prejuízo para nós, que nos adoecem, coisas que não são boas. Se nós decidimos, então, não nos contaminar, se nós decidimos estar, então, saudáveis, santos e puros, com certeza Deus trabalhará com mais intensidade na nossa vida. Assim aconteceu com Daniel. As suas atitudes, as suas decisões, as suas escolhas levaram a uma excelência diante de Deus, reconhecido não só por ele, mas por todas as pessoas que o cercavam, inclusive os reis que o cercaram. Ele era realmente reconhecido como um sábio, como alguém que representava a voz de Deus, como alguém que tinha algo especial. Mais uma vez, não era a questão da bebida ou da comida que faria dele uma pessoa melhor, mas é a decisão de não se contaminar, a decisão de não ser seduzido, de não ser envolvido, de não ser enganado pelas coisas desse mundo. Essa é a nossa decisão, essa é a nossa escolha. Se somos santos, separados, então nós podemos não nos contaminar. Se nós decidimos, se nós escolhemos, viveremos de uma forma melhor, mais saudável, mais pura. Faça um teste. Avalie a sua vida. Deixa Deus purificar a sua vida. Deixa Deus fortalecer você com aquilo que Ele tem, que é o melhor. Permita Deus fazer essa obra na sua vida. Permita Ele cuidar de você nessa intensidade. Decida firmemente não se contaminar. Amém? Quero orar por você, orar pela sua casa, pela sua família. Feche seus olhos. Senhor Deus, sou grato, Pai, por todo o cuidado do Senhor com as nossas vidas. O Senhor colocou dentro de nós o Teu Santo Espírito com poder para transformar totalmente a nossa história. O Teu Santo Espírito que é o Senhor mesmo dentro de nós, que é o Senhor se manifestando, cuidando, nos instruindo e nos dizendo o que devemos fazer na nossa caminhada, nos orientando a respeito das nossas escolhas, para que estejamos cada vez mais próximos do Senhor, para que a gente possa se santificar, como diz a Tua Palavra, que a gente possa se afastar das coisas desse mundo, que a gente possa estar unido com o Senhor, que a gente possa escolher definitivamente não nos contaminarmos.
Que o Senhor, Pai, continue falando conosco. Que o Senhor continue trabalhando nas nossas vidas e nos mostre, Deus, a excelência dessa pureza. O quanto que é maravilhoso caminhar com o Senhor e ser sustentado, ser suprido, nutrido pelo Senhor. Que essa nossa escolha represente mudança na nossa vida, que represente transformação, que represente alegria no nosso coração, saúde no nosso corpo e na nossa alma. Que o Senhor faça essa obra, Deus. Que a bênção do Senhor alcance a nossa casa, a nossa família e todos nós possamos viver, ó Deus, num ambiente de santidade, onde as coisas que contaminam realmente são deixadas de lado e nós podemos viver na Tua paz. Abençoa, Pai, a nossa jornada, abençoa a nossa caminhada e nos leva, Deus, a essa riqueza que é viver dependendo totalmente do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe profundamente a sua vida e sustente você. Em nome de Jesus.